E o Literatos TV é um programa para quem gosta de ler, mas também é um programa para quem gosta de escrever. Eu estou aqui com o pessoal do projeto Beta, eu já vou explicar, né, o que é o projeto Beta. Lucas, Márcia, Vilto, que vocês já conhecem, que já supostamente já apresentou, né, o Literatos TV, Stephanie, que também já participou de um literato sobre a Jane Austen, e o Fabrício, né, que provavelmente muita gente também conhece, porque também já apresentou o Literatos TV. Bom, eu vou deixar vocês explicarem, né, o que vocês estão fazendo aqui. Fala lá, Vilto, o que é esse tal desse projeto Beta? Então, o projeto Beta foi uma iniciativa que foi realizada aqui na FURB, que é uma faculdade aqui de Blumenau, uma universidade de Blumenau, que tinha por objetivo ter alguns encontros onde a gente ia discutir literatura, basicamente, e depois nós iríamos produzir alguns textos nossos e esses textos seriam publicados num livro. Num livro, ou seja, é uma série, né, de oficinas. Oficina se faz o tempo todo em todo lugar, né? Ainda bem, né? Ainda bem, aqui no Brasil a cultura das oficinas literárias é uma cultura que está pegando. Agora, transformar o produto da oficina num livro não é todo momento, né, que faz. O projeto Beta é isso. Como é que foi a participar assim, dessa oficina? Qual foi a expectativa ali? Stephanie, fala para nós aí. O bacana de participar da oficina é que a gente lê os textos e o pessoal vai comentando. Então, coisinhas que você não percebia que estava escrevendo, o pessoal dá aquelas opiniões e você consegue melhorar o texto. O que você acha, Lucas? Você acha que as oficinas literárias, elas ajudam ou elas podem também atrapalhar a criatividade? Porque tem gente que acha que atrapalha, né? Bem, a oficina é muito boa para você tentar novos estilos às vezes, tentar uma nova abordagem. É sempre muito bom ter essa opinião dos amigos ou conhecidos, essas pessoas que entendem. Mas às vezes você quer escrever uma coisa e aquela opinião contrária te faz desistir. Então acho que tem que pensar um pouquinho às vezes. Foi assim com você, Márcia? O que você nos diz aí? Foi muito bom poder ter compartilhado, né, os textos, porque sozinha você tem uma leitura, né? E quando você lê para alguém, você revê seu ponto de vista também. Muito bom. Fabrício, você já tinha publicado, né, conto em antologia, né? E aí você acabou, digamos, pegando uma carona. Você não estava desde o princípio no projeto Beta, você pegou uma carona, né? Como é que foi esse negócio aí para você aí? Olha, eu sempre gostei de escrever. Escrevo bastante literatura, apesar de ser da área de filosofia, e me foi bem gratificante participar do projeto Beta, dessa oficina, por causa que eu justamente tive a possibilidade de, digamos assim, aprender algumas técnicas literárias e como escrever literatura, escrever o gênero narrativo. Isso me foi bastante proveitoso e me foi uma ótima bagagem. Olha só, quando a gente começou a fazer a oficina, inclusive isso está no prefácio do nosso livro, né? Quando a gente começou a fazer a oficina, alguém chegou para mim e perguntou assim, mas como é que vai ser esse negócio? Porque tem gente que gosta de escrever fantasia, o outro gosta de escrever hiperrealismo, o outro escreve um negócio parecido com contos de fadas, o outro, sabe, uma literatura mais, sei lá, mais intimista. Como é que vai ser? Isso vai ser uma loucura. Esse livro ele não vai ter a menor coesão. E é verdade, né? O nosso livro, se ele tem uma virtude, é essa, né? O livro ele não tem, né, diretriz de estilo, né? Não tem diretriz nenhuma, porque cada um, né, vai escrever de acordo com a sua propensão. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Cada um fala, né, do conto porque tem autores que tem mais de um conto no livro, né? Então cada um fala rapidão aí do que escreveu no livro. Podemos começar lá, Fabrício. Como é que fala aí? Olha, os meus são dois contos. Um se chama Entre os Livros de uma Biblioteca e outro se chama Entrevista com um Escritor. Basicamente os dois contos são sequenciais. Na verdade eu não quero falar muito sobre eles para não revelar muito sobre a trama. E na verdade eu convido quem tiver interesse a ler o livro justamente para descobrir o que é aquilo que eu escrevi. Stephanie. Bom, eu também participei com dois contos. O primeiro é A Segunda Estrela à Direita, que é a história de uma mãe, né, que passa por alguns conflitos, que aconteceu uma tragédia na vida dela. Então aí vocês vão descobrir como é que ela sai, como é que ela consegue lidar com essa tragédia. E o segundo conto é o Sonnet Rapporteur, que é a história de uma moça, mas essa moça assim tem uma reviravolta na vida dela assim depois de uma chuva.
Você, Wilton? Então, meu conto é um conto só, um conto um pouquinho mais longo, se chama Dois Golpes Violentos, que na verdade o conto é um spin-off de um romance que eu venho escrevendo há algum tempo. O romance se chama Sangue no Asfalto, que é um romance de gangues de motociclistas, e o conto ele é um spin-off desse romance. Na história a gente tem o protagonista do romance, que é o Arturo, que ele é um jornalista que ele é contratado para se infiltrar na gangue de motociclistas, né, mas misturado, porque suspeita-se que hajam determinados tipos de crimes ali dentro, e ele é contratado por um jornal para se infiltrar nessa gangue. No conto em questão, Dois Golpes Violentos, ele está numa festa, que vai acontecer ali algumas lutas de boxe. No entanto, apesar desse título Dois Golpes Violentos, a gente descobre que o título tem outra razão, não é por causa das lutas de boxe. Legal, Eu quero falar sobre o conto. Mas tem uma pegada assim de realismo brutal, assim. Sim, tem uma pegada de realismo brutal, acho que tem bastante influência do Rubem Fonseca, a gente pode dizer assim, mas é uma história também, assim, que, sei lá, eu sempre quis escrever essa história. Márcia, e aí? Sim. Então, tem 3 contos escritos por mim: O Menino Perdido, O Caranguejo de Pernas Douradas e O Menino Camaleão. Então, eles são contos que utilizam personagens infantis, mas apesar de utilizar personagens infantis, são histórias para adultos, né? E para crianças também, depende da época em que se lê. Então, por exemplo, um menino, né, camaleão, ele pode ser, ele tem uma hora que ele vira cara de pipoca, né, ou do asfalto, mas é uma crítica, na verdade, à sociedade querendo enquadrar, Ah, entendi. as pessoas. Legal. E você, Lucas? Bem, eu tenho 4 contos. Um deles chama Desejos, que bem, fala sobre desejos em si. Tem um outro que chama O Justo Culpado, que é bem sobre essa questão de quem está certo e quem está errado ali. Mais uma coisa bem medieval. Eu tenho um outro que se chama A Magia da Coincidência, uma coisa um pouco mais fantástica. Ele brinca um pouco com o dia de um garoto. E tem um outro que fala um pouco mais sobre essa questão de uma coisa mais familiar. Chama de pai para filho, que é mais o que o pai pode deixar assim para um filho, o que é bom, o que é ruim. Eu não quero falar muito disso, não. Claro, né? Esse é o segredo, né? Não revelar demais. Agora é o seguinte, nós temos mais 2 participantes que não estão aqui no momento, mas vamos falar um pouquinho dos trabalhos deles, né? Por exemplo, a Andressa Gianni. O que ela escreveu? Quem pode ajudar aí? Ela escreveu A Sobremesa de Maçã. É um título Podem ótimo. falar, um título ótimo. Quem gosta de maçã, assim, só dou uma dica para cuidar um pouquinho, porque pode ter coisas a mais nessas sobremesas. Uma boa dica sobre esse conto é presentear, se você conhecer, cantores de sertanejo universitário. E o nosso querido, né, que está assinando com o pseudônimo, né, o Marco Godinho. Quem fala sobre o que ele escreveu? Talvez você, Lucas? Bem, o Marco, ele costuma escrever mais uma coisa mais fantástica, uma coisa um pouco mais psicológica, um quê de mistério ali no meio. Talvez contar seja falar um pouco demais já do próprio conto dele, mas é interessante. Mas olha, eu posso garantir que o conto dele é polêmico e instigante, né? Olha só, moçada, para mim foi uma satisfação, né, participar dessa jornada com vocês, né? Moçada, muito obrigado pela participação, tanto aqui no programa quanto no projeto em si, né, que durou mais de um ano com oficinas, depois trocas, né, de leituras, né, até a preparação da publicação, que é uma coisa que demora, e agora então, finalmente, né, a publicação. Mas vamos terminar aqui, né, para o pessoal pensar que nós ensaiamos alguma coisa para falar também, não só para escrever. Vamos terminar daquele jeito tradicional, todo mundo falando junto, Literatos TV.